Bom dia, quinto ano, tudo bem? Agora nós iremos começar a estudar o próximo capítulo de matemática, onde nós iremos voltar a estudar possibilidades nas páginas 31 e 32 da apostila. Na verdade, o novo capítulo, que é o capítulo 8, começa na página 29. Mas a página 29 e a página 30 são atividades que a gente precisaria estar em sala. Então, a gente já vai pular para as páginas 31 e 32. Aqui, nós iremos começar a estudar possibilidades de um jeito diferente, usando o diagrama das possibilidades. Então, aqui nós temos duas moedas para fazermos lançamentos. Veja só, nessa primeira parte do diagrama, nós temos as possibilidades da nossa primeira moeda. Ela pode ser cara ou ela pode ser coroa. Agora, aqui no lançamento da nossa segunda moeda é o seguinte: a segunda moeda também só tem duas faces, não é verdade? Cara ou coroa. Mas por que então que aparece 4 opções aqui pra gente? Pelo seguinte motivo: combinando com a primeira possibilidade da primeira moeda, que era sair cara, com a segunda eu posso ter cara também, formando cara a cara, ou eu posso ter coroa no lançamento da segunda moeda. Então, ficaria cara da primeira e coroa da segunda. Já comparando com a possibilidade da primeira moeda ter saído coroa, na segunda moeda eu posso ter coroa da primeira e cara da segunda, ou eu posso ter coroa da primeira e coroa da segunda. Nesse caso aqui, pessoal, a ordem importa. Vocês irão observar que nós temos, veja só, cara com coroa. Aqui também temos cara com coroa. Porém, o que difere nesse caso? Aqui, cara é da primeira moeda e coroa é da segunda moeda. Já aqui embaixo nós temos coroa na primeira moeda e cara na segunda moeda. Nesse caso, as ordens importam. Então, o objetivo nesse caso é a gente analisar qual é a possibilidade de uma pessoa acertar o palpite nas duas moedas. Por exemplo, se eu disser que vai sair cara no lançamento da primeira com a segunda moeda, quantas chances aqui dentro dessas possibilidades eu tenho de acertar? Então, é o seguinte: a partir desse diagrama, nós iremos completar aqui ao lado as possibilidades. Veja só, cara, vou escrever cara, tracinho, cara, igual vocês têm aqui nesses exemplos das possibilidades. Então, pause o vídeo e complete essa parte seguindo aqui as setinhas, ó, cara, respondo aqui o que deu. Cara, coroa, respondo aqui o que deu, sempre mantendo essa ordem. Então, pause o vídeo e faça essa parte. Agora que vocês já responderam a essa primeira parte, vamos estudar o que está sendo falado aqui nesse quadrinho. Podemos obter o total de possibilidades fazendo uma multiplicação com base nesse raciocínio. São duas possibilidades para cada uma das duas moedas. Então, vamos entender de onde saiu essa multiplicação. 2 vezes 2 igual a 4. Coloquei aqui no quadro cada moeda e quais são as possibilidades para cada moeda. Veja só, na primeira moeda, eu posso ter cara ou coroa, ou seja, quantas possibilidades? 2, cara ou coroa. Então, eu tenho 2 possibilidades.
Na minha segunda moeda, quais são as possibilidades? Também cara ou coroa. Duas possibilidades. Dessa forma, 2 vezes 2 é igual a 4, que é o total de possibilidades. Como vocês podem observar que nós temos 4 quadrinhos. Mas esse raciocínio é útil quando a gente estiver considerando algo que tenha mais possibilidades para cada tentativa. Por exemplo, um dado. O dado tem 6 faces, não é verdade? Então, se eu estiver considerando o primeiro dado e o segundo dado, seriam 6 possibilidades do primeiro dado, que são as faces 1 a 6, vezes 6 possibilidades também do meu segundo dado. E assim eu teria 6 vezes 6, 36, que é o total de possibilidades no lançamento de 2 dados, ok? Agora, para responder a essa pergunta aqui debaixo do quadrinho, vamos analisar o seguinte. Qual é a chance, então, que alguém tem de acertar os 2 palpites, ou seja, acertar o lançamento da primeira moeda e o lançamento da segunda moeda? Vamos lá. O meu palpite para as 2 moedas foi cara na primeira e coroa na segunda moeda. Vamos olhar aqui as 4 possibilidades que nós temos. Cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Quantas vezes aqui apareceu exatamente cara primeiro, depois coroa? Quantas vezes apareceu? Analisa aí para mim. Essa quantidade de vezes que apareceu cara, coroa, vai ser a chance que a pessoa tem de acertar os 2 palpites, que é o que responde aqui a nossa pergunta. E como que a gente vai colocar a nossa resposta? Naquela estrutura da fração, por exemplo, em cima vai ser o total de vezes que apareceu aqui o cara e coroa, e embaixo vai ser o total de possibilidades, que são 4 possibilidades, que vem de 2 vezes 2, como a gente analisou agora há pouco. Então, confere aí quantas vezes apareceu cara e coroa e preenche aqui na nossa fração. Essa é a chance de uma pessoa acertar os 2 palpites, na primeira e na segunda moeda. Agora, pessoal, nós temos aqui uma bolinha aqui embaixo, perguntando qual vai ser a probabilidade maior da pessoa acertar. Se ela estiver tentando acertar o palpite de 2 moedas ou de 3 moedas. Vamos analisar daquela maneira da multiplicação que a gente estudou. Na primeira moeda, eu tenho cara ou coroa, 2 chances. Na segunda moeda, também cara ou coroa, 2 chances. E na terceira, também cara ou coroa, 2 chances. Então, o total de combinações entre cara e coroa, que agora a gente vai ter em uma sequência de 3 palpites, nós temos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, nós conseguimos formar 8 combinações diferentes de cara com coroa. Então, vamos analisar. O que é mais fácil? Eu acertar o palpite quando eu tenho 4 possibilidades ou eu acertar o palpite quando eu tenho 8 possibilidades? O que é mais fácil? Então, vocês irão responder aqui nessa bolinha. E agora, na próxima página, a página 32, nós iremos montar o diagrama para o lançamento de 3 moedas. Eu vou começar ele aqui com vocês e vocês irão dar continuidade, tá bom?
Na parte de baixo da página aí, nós temos essas moedinhas aqui, ó, cara ou coroa. Então, como que a gente vai começar fazendo, pessoal? Primeira coisa, coluna da primeira moeda. Na primeira moeda, eu posso ter cara ou coroa. Então, eu vou colocar na primeira cara. Vou passar a cola e vou colar lá na bolinha da primeira opção. Aqui, ó, primeira moeda, vou colar cara. Vou fazer o mesmo agora com a segunda opção da primeira moeda, que é coroa. Vou colar aqui embaixo. Aqui embaixo, na segunda opção da primeira moeda, cara ou coroa. Terminei a minha primeira moeda. Agora, vou comparar a minha segunda moeda. Na minha segunda moeda, eu posso ter cara ou coroa combinando com a cara da primeira moeda. E aqui embaixo, eu posso também ter cara ou coroa combinando com a minha coroa da primeira moeda. Então, vou mostrar para vocês aqui só nas duas primeiras. Joguei minha segunda moeda combinando com a cara da primeira. Então, cara, coroa. Aqui embaixo vai ser igual, cara, coroa. Agora, eu vou dar o exemplo na terceira moeda. Vou fazer essas duas primeiras para explicar como que vocês vão montar as possibilidades. Já colei aqui minha cara e minha coroa da terceira moeda. Então, veja só, nós temos uma combinação em trio entre as possibilidades das três moedas. Joguei a primeira moeda, vamos supor que tenha caído cara. Joguei minha segunda moeda, caiu cara também. Joguei minha terceira moeda, caiu cara. Então, eu formei o trio cara, cara, cara. Agora, vamos analisar com a flechinha de baixo. Primeira, joguei, caiu cara. A segunda moeda também caiu cara. E a terceira, vamos supor que tenha caído coroa. Então, nessa segunda possibilidade vai ficar cara, cara, coroa. E assim por diante. Assim vocês irão fazer completando o restante. Lembrando que em cada moeda eu tenho cara e coroa como possibilidade, tá bom? E isso sempre combinando com a moeda anterior. Agora, vocês irão terminar de completar tudo isso e irão responder quantas são as possibilidades no lançamento de três moedas. Já fizemos no quadro. Escreva cada possibilidade no diagrama, é para fazer no estilo disso aqui que eu fiz. Vocês irão completar todos esses retângulos. E aí a última pergunta. Qual é a chance de acertar os três palpites em uma rodada? Vamos supor que a pessoa queira que saia cara, coroa, cara. Esse é o palpite de uma pessoa. Cara, coroa, cara. Quantas vezes vai aparecer cara, coroa, cara nessa ordem aqui nas nossas possibilidades? Essa vai ser a chance da pessoa acertar os três palpites, tá bom? E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijão para vocês e até a próxima aula!